Fala, torcedor, beleza? Jairo Lima aqui para falar sobre o assunto que está todo mundo falando aí, que aconteceu ontem na coletiva de imprensa do Enderson Moreira após a vitória contra o time do Avaí, né? Vitória essa por 2-1. E tá todo mundo falando, né? Esse burburinho aí tá saindo nas mídias aqui de Pernambuco, tá todo mundo achando que o Enderson Moreira falou que o Juba já tá fora do esporte no fim do seu contrato em agosto. Vou falar um pouquinho sobre isso. Primeiro eu queria pedir para você deixar o seu like, deixar o seu comentário aí para eu saber o que tu acha dessa polêmica. Se inscreve no canal para a gente continuar crescendo e vamos falar sobre esse assunto aí que envolve o Luciano Juba e o Enderson Moreira com a polêmica declaração, né, que ele deu ontem na coletiva de imprensa. Primeiro eu queria falar sobre o momento do Luciano Juba, né? Porque na coletiva o Enderson Moreira, obviamente, sai em defesa do Luciano Juba, né, que vinha recebendo algumas críticas da torcida e com razão. O Luciano Juba não estava jogando bem, jogou ontem uma boa partida, mas não vinha jogando bem. Faz 5 ou 6 jogos aí que ele não vinha jogando muito bem. Aí recebeu as críticas com justiça, na minha opinião, né? E eu fui um dos que criticou o Luciano Juba também. Falei que ele já estava com a cabeça no Bahia, mas é aquele automático, né, que a gente fala sem pensar. E o Enderson Moreira praticamente confirmou isso ontem na coletiva de imprensa. Eu entendo quando ele defende o Luciano Juba quanto às críticas, né? Ele quer seus comandados na mão, né? Ele quer acolher e não criticar os seus comandados. Então, até o Juba ser jogador do esporte, para ele, tá tudo certo. E até aí tudo bem, ele pode acolher os jogadores dele, a gente é que pode criticar ou não, mas ele está no papel dele, de defender os seus comandados. Agora, o que ficou estranho na coletiva de ontem foi o que ele falou sobre o contrato, né, do Luciano Juba. Eu não lembro direito as palavras, mas ele falou que, por ironia do destino, o Juba decidiu jogar bem perto do fim do seu contrato, né? Essa já foi uma declaração que deixou todo mundo na coletiva de imprensa de orelha em pé. E aí a próxima declaração que vem a seguir, aí deixou todo mundo surpreso, né? Porque o Enderson Moreira deu a entender, sim, que o Luciano Juba está com os dias contados aqui no esporte. E claro que com a notícia do GE saindo, né, uma fonte do tamanho do que é o GE, muita credibilidade, a gente já sabe que o Juba vai para o Bahia. Por mais que ele negue, por mais que o empresário negue, o Juba ele vai para o time do Bahia, porque o GE apurou isso, descobriu que ele tem um pré-contrato assinado com o Bahia e ele vai para lá. A gente já está conformado, a maioria já está conformada com isso. Porém, você ouvir da boca do seu treinador, onde todo mundo está negando, né? Diretoria está negando através do Yuri Romão que existe esse pré-contrato, o Juba nega, todo mundo nega, e aí o Enderson Moreira vai na coletiva e joga bomba no ventilador e praticamente descarta que o Juba renove com o esporte. A segunda declaração dele, a mais polêmica para mim, é quando ele fala que o Juba ele tem total direito de não renovar com o esporte. Foi essa frase, desse jeito que ele falou, o Enderson Moreira falou, o Juba tem total direito de não renovar com o esporte. Isso é do profissional, o que importa é o que ele está fazendo aqui hoje. No fim do contrato, ele tem todo o direito de não renovar. Foi isso que foi falado pelo Enderson Moreira, que despertou aí muito a curiosidade, né, da mídia, tanto pernambucana quanto a baiana. Já tem alguns baianos da imprensa falando sobre essa entrevista que o Enderson Moreira deu. E a gente sabe que ele está certo. O jogador ele tem esse direito de renovar o contrato ou não. Ele honrando o contrato, cumprindo o contrato até o fim, ele tem total direito de renovar ou não no fim do seu contrato. A única coisa que fica mal explicado é que o Juba nega. O Juba, o seu empresário, ou os seus empresários, todos negam que existe esse pré-contrato. Ou seja, ele vai passar por mentiroso. Ele vai passar por mentiroso porque o GE continua falando que é verdade, o Juba continua falando que é mentira, o Yuri Romão diz que não recebeu nada e o Enderson Moreira solta essa pérola aí falando que o Juba está praticamente fora do esporte. Ou seja, alguém faltou um ensaio. Alguém faltou um ensaio. Se era para esconder isso, não chamaram o Enderson Moreira para a rodinha, não chamaram o Enderson para ter essa reunião, né, de vamos esconder aqui para a torcida não cair em cima. Ficou feio. Ficou feio ontem, depois do que foi falado na coletiva de imprensa. Ele até se irritou com o repórter, né, que insistiu, falando que parecia que ele estava dizendo que o Juba estava com os dias contados no esporte. E aí ele deu uma leve bronca, né? Falou ali com um tom de ironia até. Quem assistiu o Globo Esporte hoje sabe o que eu estou falando.
Ele falou, você quer que eu diga o quê, meu amigo? O Juba tá aqui, é jogador do esporte, mas no final do contrato ele pode decidir se vai embora ou não, é um direito dele. Enfim, o que eu acho sobre isso é que estão enrolando o torcedor. É isso que eu não gosto nessa situação. Se tem um pré-contrato, fala para o torcedor, apesar que alguns não conseguem entender, mas a maioria já está entendendo, já entendeu, aliás, que o Juba ele vai para o time do Bahia. Não tem mais volta. Ele está com esse pré-contrato assinado. O GE tem essa informação, é muita credibilidade para a gente desconfiar. Então fala a verdade. É só isso que o torcedor pede, transparência. Não precisa esconder nem o Luciano Juba, nem os seus empresários. O Enderson parece que perdeu a paciência de esconder e soltou aí o verbo. Então, se você não viu a coletiva de imprensa do Enderson Moreira ontem, na vitória do Sport por 2-1 em cima do Avaí, eu aconselho você a ver. É por isso aí que eu estou fazendo esse vídeo, é um vídeo curto, para comentar um pouco sobre esse burburinho que está tendo. Espero que não atrapalhe o Luciano Juba, que recuperou seu futebol após a volta do Cariús. E eu espero que continue crescendo até agosto, até a 27ª rodada da Série B. Ele vai ser importante para o Sport. Até lá a gente apoia. Depois que ele for para o Bahia, ele vira um rival. Então é isso que eu queria falar aqui hoje. Foi um vídeo curto para falar dessa situação do Luciano Juba. Espero que tenha transparência a partir dessa entrevista, né? Porque a imprensa pernambucana vai pressionar, vai perguntar sobre isso outras vezes. A gente conhece como é a nossa imprensa pernambucana. E a gente espera que tenha transparência, que falem que o Luciano Juba está com esse pré-contrato, porque senão fica feio para o Juba, para os empresários, para o Sport eu não posso dizer, porque eu não sei se realmente o Yuri Romão recebeu ou não esse pré-contrato, esse aviso de pré-contrato, então eu não posso falar. Mas o Luciano Juba, se foi tratado com ele, é muita falta de vergonha na cara você falar diante de uma câmera para milhões de pessoas que não existe contrato, não existe pré-contrato, não existe nada acertado com Bahia. Chegar a agosto você vai suas malinhas prontas para Bahia. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado desse breve comentário. Deixa teu like aí, vamos torcer até agosto para o Luciano Juba continuar bem, para ajudar o Sport nessa volta iminente, né, à Série A. Vamos continuar apoiando esse time e continuar apoiando o Luciano Juba até o último dia dele de contrato. Se você gostou do vídeo, deixa teu like, deixa teu comentário, se inscreve no canal e vamos junto. Valeu!